ainda que a física quântica, como um todo, opere numa linguagem matemática rigorosa. Quando ele usa assim matemática rigorosa, eu acho que ele quer dizer assim que está certa. Pelo menos na visão dele, ele diz: olha, isso aqui está bem. A linguagem filosófica de interpretação dos resultados retorna à visão da filosofia natural. Então aqui a gente já tem duas visões, né? A gente vai ter filosofia natural, para ajudar a entender, a gente vai ler como separativa. A filosofia natural não inclui a subjetividade, não inclui a consciência, né? Ah, né, o Lama está dizendo, né, e a gente conhece um pouco a visão do Lama, né, ligada ao budismo, ligada à questão da coemergência, né? Então o Lama vem nos ensinando, no ensinamento dele, que a consciência ajuda a criar as qualidades do que eu vejo. Então a gente pode usar a linguagem não dual, não separativa. Então aqui a gente interpretaria assim, ainda que a física quântica como um todo, então física quântica opere numa linguagem matemática rigorosa, ou seja, já estaria embutida ali a não dualidade. Essa nova matemática teria que incluir o papel da consciência. Porque se a gente olha a física clássica, começa a analisar, claramente assim, não tem papel para a consciência ali. Né? Isso eu vivi uma vez também. Eu estava num encontro assim, e esse professor ele disse claramente, ele disse, não tem consciência nas equações. Não tem consciência. Se a gente olha as equações ali, por exemplo, força é igual a massa vezes a aceleração. Não tem consciência aqui. Não tem subjetividade aqui, né? Claramente. Então a gente está nessa fronteira aqui, assim, né? Então a filosofia natural representando a não influência da subjetividade, ou seja, a separatividade, e a física quântica, essa interpretação específica, e a gente vai ter que dizer mais, do Niels Bohr, traz a questão não dual. Porque isso é uma polêmica, gente. Daí, quando a matemática, essa matemática da física quântica foi se desenvolvendo, Niels Bohr, Heisenberg, o Einstein, né, eles foram trabalhando. E o Schrödinger deu muitas contribuições nessa parte matemática. Muitas contribuições. Ele trabalhou muito. Mas olha só que curioso. O Schrödinger, a base filosófica dele era da filosofia natural. Então, tu vê, então Niels Bohr representando a visão não dual. Ou seja, a consciência influencia. Schrödinger, visão separativa. Consciência não influencia. E eles trabalhando juntos vão modelando a matemática que vem para nós. Complexo isso, né? E aí, diante disso, dá uma margem para interpretações. Então, se vocês forem pesquisar um pouquinho, vocês colocarem ali no Google, as principais interpretações da mecânica quântica, tem pelo menos 6 interpretações muito importantes. A gente estava falando, né, Poli, dos muitos mundos, a interpretação dos variáveis ocultas e assim por diante. Por quê, né, gente? Aí vem a mecânica quântica e junto com ela começa a vir estranhezas. Uma bem famosa é essa estranheza onda-partícula, que isso é um assunto que vem, né, recorrentemente. Surge e que Bohr vai dizer, é algo ambíguo, né? Algo ambíguo. Aí os cientistas, eles tentam de várias formas encontrar uma história que encaixe nessa modelagem matemática. E aí vai surgir essas interpretações importantes. E é legal a gente trazer isso, porque a interpretação de Niels Bohr, depois que quando ele estava vivo, ela estava pulsando. Ele defendia ela, né? Tem uma conversa clássica entre o Niels Bohr e o Schrödinger, e eles estavam conversando sobre os saltos quânticos, que seria mais ou menos assim, um elétron desaparecer numa órbita sem ter uma trajetória e aparecer noutra. Não teria uma caminhada contínua de uma órbita a outra. Eles estavam conversando sobre isso. Aí o Schrödinger fala para o Niels Bohr: ah, assim, chega dessa filosofia. Eu estou cansado dessa filosofia. Vamos fazer o experimento e achar o resultado. Aí o Niels Bohr, com toda a paciência, fala: calma, calma. A gente vamos dar um passo atrás. A gente precisa olhar a filosofia, porque a matemática está a serviço
da base filosófica. Entende? Então, esses grandes autores, né, grandes pensadores, se depararam com esses obstáculos, com esses desafios. Aí o Niels Bohr morre. Ele morre, e aí é o que está trazendo o texto aqui. Será que é o karma isso? Eu não sei o que que é, mas a gente começa a retornar ao modo antigo de ver as coisas, né? A gente começa a retornar à turma da dualidade. Einstein, Planck, né, que foi Max Planck, que foi o pai da mecânica quântica, Schrödinger e assim por diante, né? Então tem esse, queria trazer esse comentário aqui, dá um tempo para a gente respirar, assim, diante disso tudo, se alguém quiser comentar alguma coisa ou alguma pergunta. E, e essa questão também, né, da, da linguagem matemática, ou seja, a gente tem a matemática ali da mecânica quântica, a gente, né, uma vez que a gente tem uma função, a gente conhece os caminhos da matemática e pensar que tem base para interpretação, né, é algo profundo assim também, né? Então eu não posso confiar na matemática, ela não está me dando um caminho claro. Como é que é isso assim também, né? Então, realmente, eu estava falando para a Poli, essa é uma parte muito rica. Assim, o nosso trabalho, os capítulo um 2 3 o capítulo um vai preparar para a gente entender o capítulo 2 que aprofunda essa parte da mecânica quântica, que é se a gente entender essa parte, já valeu todo o trabalho. Né? Quando eu fiz física, eu não tinha nem ideia disso. Eu não tinha nem ideia. Eu estava, como diz o Lama, resolvendo as equações como quem joga um jogo, mas completamente confuso. E no final ainda tinha que engolir a dualidade onda-partícula. Tinha que engolir aquilo assim, sem, né? E aí, se a gente vai, gente, pela interpretação de Niels Bohr, que ele fala, e o Lama concorda, matemática rigorosa, some a dualidade. Não tem dualidade onda-partícula. Ou seja, então o que que eles querem dizer? Que ficou alguma coisa para trás. Alguma coisa a gente não incluiu ali. Spoiler, a gente sabe que é a consciência, né? Que é a influência da subjetividade. Mas tu vê, né? Einstein, Schrödinger, Planck, essas mentes se depararam com isso e tiveram essa dificuldade, né? Então a gente está diante de algo grande, né, para olhar.